Olá, minha gente. Sejam todos bem-vindos. A história que vou contar hoje é daquelas que nos fazem pensar sobre confiança, sobre as rachaduras silenciosas que podem aparecer nos relacionamentos mais sólidos e sobre a força que descobrimos em nós mesmos nos momentos mais difíceis. Acomodem-se e vamos começar. Meu nome é Lucas, tenho 41 anos e sou gerente em uma empresa de logística aqui em São Paulo. Minha vida, até pouco tempo atrás, poderia ser descrita como perfeitamente regrada e previsível. Trabalho de segunda a sexta, das 8 da manhã às 6 da tarde, com uma pausa rápida para almoçar no bar da esquina. Vivo em um sobrado modesto com minha esposa, Sofia, de 38 anos, e nossos 2 filhos, Miguel, de 7, e Júlia, de 5. Para quem via de fora, éramos a família perfeita. Fotos sorridentes nas redes sociais, festas de aniversário, organizadas nos mínimos detalhes. Férias no litoral paulista todo verão. Mas portas adentro, o ar estava denso há meses. Sofia e eu estávamos casados há 12 anos. No início, era paixão pura. Risadas a qualquer hora e um desejo que nos fazia esquecer do mundo. Com o tempo, vieram os filhos, o cansaço, as rotinas, os silêncios durante o jantar. Não me engano, eu também deixei de procurá-la, de surpreendê-la, de fazê-la sentir que ainda era a mulher que roubou meu coração naquela festa da faculdade. No entanto, nunca imaginei que as pequenas rachaduras no cristal pudessem quebrá-lo por completo. No trabalho, meus dias passavam entre ligações, reuniões e planilhas, mas nos últimos meses estava difícil me concentrar. Sofia estava mais distante, sempre com o celular na mão, com desculpas vagas para sair. Dizia que precisava de um ar, que a academia lhe fazia bem, que as amigas eram seu refúgio. Eu tentava não ser paranoico, repetia para mim mesmo que devia confiar. Mas toda noite, quando me deitava ao seu lado e sentia seu corpo rígido, suas costas viradas para mim, o veneno da suspeita me corroía um pouco mais. Uma tarde, enquanto buscava as crianças na escola, vi a Sofia de longe, na varanda de um café com sua amiga Carla. Ao me aproximar, notei que ela guardou o celular imediatamente e que seu sorriso não era o de sempre. Era forçado, como se escondesse algo. Aquela imagem me perseguiu por dias. Não era uma prova, mas sim uma semente que começou a germinar em minha mente. Cada pequeno detalhe, cada olhar esquivo, alimentava uma dúvida que eu já não podia ignorar. Às vezes, acordava sobressaltado na madrugada. Me perguntava se estava enlouquecendo, se tudo era produto da minha insegurança. Mas em outras noites, a certeza me atingia como um soco no estômago. Não se tratava apenas de intuição. Algo em Sofia havia mudado. E embora eu temesse a resposta, sabia que cedo ou tarde teria que descobrir a verdade, por mais dolorosa que fosse. A rotina se tornou um campo minado. Cada gesto de Sofia era analisado em detalhes. Ela começou a cuidar mais da aparência. Roupas novas, maquiagem sutil, mas constante, idas ao salão de beleza sem aviso prévio. Quando eu perguntava, ela dava de ombros. Quero me sentir bem. Isso é um problema? Respondia com frieza. Para mim, ela não dizia muito, mas para as amigas, sim. Ou pelo menos era o que eu achava, porque o celular era como uma extensão do seu corpo, sempre no silencioso, sempre virado para baixo. Numa sexta-feira, saí mais cedo do trabalho. Ao chegar em casa, Sofia não estava. As crianças estavam com minha sogra. Vi sua bolsa sobre a mesa e, num impulso, chequei sua carteira. Não havia mensagens nem papéis suspeitos, mas encontrei o recibo de um restaurante no centro. Um jantar para 2, de 2 noites atrás. Naquela noite, ela supostamente tinha saído com a Carla para tomar um café. Não disse nada. Ainda não. Mas a ansiedade começou a me devorar. Conversei com meu amigo Ricardo, que sempre foi mais cínico do que eu. Ele me aconselhou a contratar um detetive,
Mas isso me parecia extremo. No entanto, decidi seguir meu instinto. Se eu queria respostas, teria que obtê-las por mim mesmo. A partir de então, comecei a prestar atenção em seus horários, nos lugares que mencionava, nas pequenas inconsistências. Eu me sentia sujo, mas não conseguia parar. O medo de estar enganado era quase tão grande quanto o de ter razão. Uma semana depois, enquanto jantávamos em silêncio, Sofia me olhou nos olhos. Sábado quero sair para comprar roupas para as crianças. Vi umas promoções no centro. Eu assenti, fingindo indiferença, mas por dentro, algo se acendeu. Não foi a frase, foi o tom. Foi a forma como ela desviou o olhar um segundo depois. Naquela noite, enquanto ela dormia, tomei uma decisão. Eu a seguiria. Passei toda a sexta-feira preparando o plano. Revisei o carro, carreguei o celular, preparei uma desculpa para as crianças. Eu me sentia como um espião de filme barato, mas já não havia volta. Ou eu descobria a verdade, ou me consumiria na incerteza. E se o que eu suspeitava fosse verdade, eu não ficaria de braços cruzados. O sábado chegou com um sol implacável. Tomamos café da manhã juntos, embora eu mal conseguisse engolir o café. Sofia estava tranquila, como se nada estivesse acontecendo. Vestiu-se com esmero. Um vestido azul justo, saltos baixos, o perfume que usava em nossos primeiros encontros. Esse detalhe me atingiu em cheio. Quem se perfuma assim para comprar camisetas para crianças? Quando ela saiu pela porta, com a bolsa no braço e o celular na mão, eu a segui. 5 minutos depois, peguei meu carro e a mantive a uma distância prudente. Meu coração batia tão forte que meus ouvidos doíam. No início, tudo parecia normal. Sofia pegou a avenida principal, entrou no centro, estacionou em um prédio-garagem. Eu esperei na rua, com o olhar fixo na entrada. 15 minutos depois, a vi sair, andando com passos decididos. Não carregava sacolas, nem olhou para nenhuma vitrine. Caminhou por várias ruas, virou em uma rua estreita e discreta que eu conhecia bem. Ali havia alguns hotéis discretos. Meu estômago se revirou. Apertei o volante com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. Acelerei, estacionei na esquina seguinte e a segui a pé, me misturando na multidão. Eu a vi parar em frente ao Hotel Paulista, um 3 estrelas de fachada simples. Ela olhou o celular, digitou uma mensagem e esperou. Não demorou para aparecer um homem alto, de terno, cabelos grisalhos. Eu não o conhecia. Cumprimentaram-se com um gesto cúmplice, quase íntimo, e entraram juntos, sem olhar para trás. Eu fiquei paralisado. O mundo desabou sobre mim de uma só vez, como um castelo de cartas em uma ventania. Eu não sabia o que fazer. Minhas pernas tremiam. Pensei em entrar atrás deles, em fazer um escândalo, mas o instinto me disse que eu precisava de provas. Atravessei a rua, entrei na lanchonete em frente e de lá, com o celular na mão, comecei a gravar. Os minutos passavam lentamente, como se o relógio zombasse de mim. Cada instante era uma tortura. Eu imaginava as mãos dele sobre ela, seus lábios, sua pele. Meu sangue fervia. Não era uma suposição. Agora eu sabia. Sofia não estava comprando roupas. Sofia estava me traindo. Depois de quase 1 hora, eu os vi sair. Ela, com o cabelo um pouco bagunçado, o rosto iluminado. Ele, com um sorriso de satisfação. Despediram-se com um beijo rápido, daqueles que dizem muito sem dizer nada. Gravei tudo. Cada maldito segundo. Minhas mãos tremiam, mas eu não conseguia parar. Quando ela se afastou, voltei para o carro e fiquei ali, respirando como um animal ferido. Não chorei, não gritei. Apenas senti um vazio brutal, como se tivessem arrancado algo de dentro de mim. E enquanto o motor continuava desligado, compreendi que minha vida jamais voltaria a ser a mesma. Passaram-se minutos, talvez horas,
Não sei. O tempo perdeu o sentido. Quando finalmente reagi, o trânsito já estava mais leve e o sol começava a se pôr. Dirigir de volta para casa foi como estar no piloto automático. Eu não pensava, apenas via flashes. A porta do hotel, o beijo, o rosto de Sofia iluminado pelo desejo. Cada imagem perfurava meu peito. Ao chegar, as crianças brincavam na sala, alheias ao inferno que havia se instalado dentro de mim. Eu as abracei com uma força desmedida, como se isso pudesse me ancorar à realidade. Sofia voltou cerca de 1 hora depois, com 2 sacolas de uma loja qualquer, como se tudo fosse normal. Ela me cumprimentou com um beijo na bochecha e tive que me conter para não recuar. O trânsito estava horrível, comentou, largando as sacolas no chão. Eu assenti, sem dizer uma palavra. O nó na minha garganta não me permitia pronunciar uma única sílaba. Naquela noite, jantamos em família. Ela conversava com as crianças, ria, perguntava sobre os desenhos delas. Eu apenas a observava. A via atuar, fingir. E a raiva subia por dentro como uma maré negra imparável. Me tranquei no escritório com a desculpa de terminar um trabalho atrasado. Assisti ao vídeo de novo e de novo. Salvei na nuvem, em um HD externo, no celular. Não queria que desaparecesse. Era minha única prova, a única âncora que me dizia que eu não estava louco. E quanto mais eu via, mais perguntas se acumulavam em minha mente. Quem era aquele homem? Desde quando? O que faltava em nossa vida para que ela buscasse aquilo fora? A ideia de que tudo o que havíamos construído era agora uma mentira me revirava o estômago. Dormi pouco, apenas umas 2 horas. Ao amanhecer, tomei uma decisão. Eu não podia ficar de braços cruzados, não podia me calar. Mas também não podia confrontá-la no calor do momento. Eu precisava saber mais. Então, liguei para o Ricardo, meu amigo, e contei tudo. Ele me ouviu em silêncio e depois disse algo que ficou gravado em minha mente. Não cometa o erro de explodir sem provas sólidas. Investigue a fundo. Tenha todas as cartas na mesa. O conselho dele soou frio, mas sensato. Por mais que minha alma ardesse, eu precisava agir com a cabeça. Na segunda-feira, entrei em contato com um investigador particular. Contei a situação, mostrei o vídeo. Combinamos um acompanhamento discreto. Não era barato, de jeito nenhum. Mas naquele momento, o dinheiro era a minha menor preocupação. Eu queria saber tudo. Quem era aquele homem? Onde se encontravam? Desde quando? Eu queria destruir aquela fachada de mentira que Sofia continuava sustentando todos os dias em nossa casa. E embora o medo me corroesse, mais forte era a necessidade de descobrir toda a verdade, por mais cruel que fosse. A guerra havia começado, e eu não pretendia perder. Os dias seguintes foram uma tortura. Era difícil manter a fachada em casa, fingir que tudo continuava igual quando, por dentro, eu estava desmoronando. Sofia seguia sua rotina, como se nada tivesse acontecido. Perguntava sobre meu trabalho, se interessava pelas crianças. Até propôs que fôssemos todos juntos ao parque no domingo. Eu a ouvia falar e só conseguia imaginá-la naquele quarto de hotel, se entregando a outro homem. Cada palavra dela soava oca, como um eco falso na minha cabeça. O investigador, Sérgio, me ligava a cada 2 dias com atualizações. Na primeira semana, ele confirmou o que eu temia. Não era um encontro isolado. Sofia se encontrava com aquele homem, que se chamava Marcelo Tavares, um empresário do setor imobiliário. Casado, 2 filhos. Eles se encontravam há pelo menos 3 meses, naquele hotel e em outro mais discreto nos arredores da cidade. Os encontros eram meticulosos, quase rituais. Sempre aos sábados pela manhã ou em algumas quartas-feiras à tarde. Usavam mensagens codificadas, mudavam de rota. Não era uma aventura de uma noite. Era uma relação paralela. Cada relatório que eu recebia
era mais um soco. Fotos de Sofia entrando e saindo de hotéis, prints de mensagens que o investigador conseguiu interceptar. Ansioso para te ver amanhã. Não posso esperar mais. Hoje, use aquele perfume que me enlouquece. Palavras que um dia me pertenceram, agora entregues a outro. Eu me sentia humilhado, traído até os ossos. E o pior era ter que continuar convivendo com ela, vê-la sorrir toda manhã como se ainda fôssemos um casal feliz. Na sexta-feira à noite, enquanto as crianças dormiam, me tranquei no escritório e revisei todo o material novamente. Não era masoquismo. Eu precisava gravar cada detalhe em minha mente para não fraquejar quando chegasse a hora. Eu não ia permitir que ela me fizesse de bobo. Não ia deixar que me manipulasse com lágrimas falsas. O plano era claro: confrontá-la com as provas, sem gritos, sem violência. Com a frieza de quem já perdeu tudo por dentro. Queria que ela sentisse o peso de sua traição em cada palavra. No dia seguinte, Sofia saiu cedo. Disse que iria ao cabeleireiro. Eu a segui, como das outras vezes, e o padrão se repetiu. Hotel, encontro, sorriso na saída. Só que desta vez, enquanto ela se arrumava para voltar para casa, eu já havia tomado minha decisão. Eu não podia mais viver essa farsa. Não podia mais dormir ao lado de uma mulher que mentia na minha cara. A próxima vez que ela cruzasse a porta de casa, encontraria algo que não esperava. E desta vez, seria ela quem tremeria. Sofia chegou em casa naquela tarde com a mesma tranquilidade de sempre. Trazia uma sacola com produtos de beleza e o cabelo recém-arrumado. Me cumprimentou com um beijo rápido e foi direto para a cozinha. As crianças estavam no quarto, assistindo a desenhos. Eu a segui com o olhar, sentindo o pulso martelar em minhas têmporas. Era a hora. Eu não podia mais adiar. Atravessei o corredor com passos lentos, controlando cada músculo do corpo para não ser arrastado pela raiva. Ao entrar na cozinha, fechei a porta atrás de mim. Precisamos conversar. Disparei, sem rodeios, com a voz seca. Sofia se virou, um pouco surpresa. O que foi agora? Perguntou, tentando manter seu tom habitual. Tirei o celular do bolso e, sem dizer uma palavra, mostrei o vídeo. Reproduzi-o por completo, sem cortes, sem compaixão. Ela ficou petrificada, como se o chão se abrisse sob seus pés. Seu rosto mudou de cor, do branco ao vermelho em questão de segundos. Não disse nada. Nenhuma palavra. Apenas me olhava com os olhos arregalados, as mãos trêmulas. Quando o vídeo terminou, levantei o olhar e soltei a frase que eu vinha remoendo há semanas. Não me explique nada. Não me interessa. Só quero saber uma coisa. Há quanto tempo você está rindo da minha cara? Sofia respirou fundo, tentando se recompor. Baixou o olhar e, pela primeira vez em anos, eu a vi vulnerável. Lucas, Você não sabe o que tem sido isso, tentou balbuciar. Claro que eu sei. Eu tenho tudo aqui. Apontei para o celular. Eu vi tudo. Então, poupe-me do seu teatro. O silêncio tomou conta da cozinha. O ar era irrespirável. O som dos desenhos no outro quarto soava como um lembrete cruel da família que ainda estávamos fingindo ser. Sofia se apoiou na bancada, com os olhos marejados. Eu a observava sem piedade. Algo dentro de mim havia se quebrado por completo. Não era mais amor, nem mesmo ódio. Era um vazio gelado que eu não pretendia preencher com palavras doces nem promessas vazias. Quando ela finalmente falou, sua voz era apenas um sussurro. Eu não planejei, eu juro. Foi um erro. E depois, eu não soube como parar. Não quis ouvir mais. Levantei a mão para interrompê-la. Eu contratei um advogado. Isso acaba aqui. Não me importa o que você diga. Não quero suas desculpas. E vou te adiantar uma coisa. Vou lutar pelos meus filhos. Não vou permitir que eles cresçam vendo este seu exemplo. Sofia começou a chorar, mas aquilo já não me afetava. Saí da cozinha
e subi para o meu escritório. Tranquei a porta. Naquela noite, dormi no sofá, e enquanto meu corpo doía por fora, eu sentia uma estranha calma por dentro. A guerra havia terminado, e embora eu soubesse que o pior ainda estava por vir, pelo menos agora, eu não vivia mais em uma mentira. E assim, a cortina se fecha para essa fase da vida do Lucas. Às vezes, a verdade é o remédio mais amargo, mas é o único que realmente cura. Construir uma nova vida sobre as ruínas de uma mentira é um processo doloroso, sem dúvida, mas é também um ato de imensa coragem e, acima de tudo, de amor próprio. Que essa história nos lembre da importância da honestidade, mas também da nossa própria força para recomeçar.